O Brasil é repleto de histórias sobre a origem humilde de pessoas que alcançaram sucesso. De como elas superaram a pobreza e as dificuldades para contrariar as estatísticas. Deveriam ser histórias de superação que mostram como todo mundo pode vencer num país tão desigual. Deveriam ser histórias que mostram como essas pessoas são especiais. Mas sabe o que seria realmente especial? Se nosso país fosse menos desigual. É para isso que o Partido dos Trabalhadores foi fundado há 40 anos, por mulheres e homens, numa luta por democracia e justiça social. Eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, criando milhões e milhões de empregos nesse país, e pegar os estudantes da periferia e colocá-los nas melhores universidades desse país. Nós já estamos no ar. Eu queria saudar todos. Está conosco o vereador Egon, está conosco aqui a vereadora Rita, está conosco o ex-prefeito Spolaor. E eu não sei se o pessoal está me ouvindo, eu não estou vendo ninguém aqui, eu estou vendo eu. Queria saudar todos, dizer que nós voltamos essa semana, hoje é quinta-feira, né? Saudar todos aqui, e conosco está aqui o ex-prefeito Spolaor, está conosco o vereador Egon, a vereadora Rita, e nós vamos falar um pouco hoje sobre o Covid, né, o coronavírus, e vamos falar um pouco sobre a situação da nossa cidade também. Por isso que eu gostaria que o vereador Egon pudesse fazer uma fala um pouco nessa situação de como foi essa semana na Câmara, como está vendo, né, toda a situação da CPI, enfim, como é que foi esse debate na Câmara e como é que a nossa cidade, a população está vendo um pouco isso, né? E as pessoas estão me passando que hoje nós já chegamos a 8 mil, né, 8 mortos, né? Que é grave, né? Isso no país. Nós estamos chegando a 8.685 mortes. Então, eu queria saudar, que agora eu vi aqui, queria saudar o ex-prefeito Spolaor, que está aqui conosco, queria saudar aqui a vereadora Rita, que está sempre lutando conosco, né, aqui, saudar o vereador Egon, e abrir aqui a fala, a vereadora, eu já estava falando, eu não sei se eu saí ao vivo aqui, mas eu já estava falando, né, dessa semana que nós já chegamos, né, lamentavelmente, a 8.685 casos, 8.685 óbitos do coronavírus, e nós podíamos falar um pouco sobre a nossa cidade hoje, como é que está a questão da Câmara de Vereadores, os debates, como é que está essa CPI, né, se vai sair ou não vai. Enfim, podia dar um relato um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, nos escutando, da situação da Câmara, e depois nós falamos um pouco do Brasil, da nossa cidade, né, um pouco geral nessa questão. Mas nós queríamos ouvir primeiro o vereador Ego e a vereadora Rita um pouco sobre a situação da Câmara de Vereadores mesmo, do relato da situação, como é que está as CPIs, aquela CPI da gasolina, né, se vai ser ou não vai, enfim, as outras denúncias que foram ocorrendo na Câmara. Queria saudar a todos aqui e passar a palavra para o vereador Ego.
O microfone do Egon está desligado. Ah, tá bem, tá bem. Saudar, então, aqui o Deoclésio, presidente do partido, saudar, às vezes a gente esquece aí. Saudar o Espolaor, nosso ex-prefeito, saudar a Rita, nossa vereadora, que a gente ladeia o trabalho lá na Câmara de Vereadores, trabalho importante a favor da nossa comunidade. É importante a gente frisar aqui, e que a comunidade está nos assistindo, de que na Câmara de Vereadores tem duas pautas importantes e que os vereadores têm feito a parte deles para o lado da prefeita para tentar impedir, mas que é importante para a comunidade, e a comunidade tem atendido os nossos pedidos e tem feito pressão junto aos vereadores, junto a lideranças, para conseguir fazer com que avance esse processo. Um é a questão da CPI, a CPI dos combustíveis, que inclusive peguei os documentos e todas as planilhas, os advogados me mandaram por e-mail, eu imprimi essas planilhas e ontem eu tive fazendo com que essas planilhas pudessem ser acessíveis e a gente foi fazendo uma análise como é que acontecia essa questão da máfia dos combustíveis. E eu cheguei a ficar envergonhado em saber que isso acontece no nosso município, aconteceu no nosso município, e que a gente não tem a força política para poder investigar, e por isso a gente tem que se manifestar nas suposições, porque não se sabe ainda de concreto, né, o que aconteceu com aqueles números, aqueles abastecimentos, que muitas vezes um tanque de diesel, de um caminhão que cabe 200 litros, era abastecido 643, 540, e assim vai, né? Então, várias questões que a gente viu e percebeu, que eu cheguei a ficar envergonhado por aqueles que fizeram isso para a nossa população, que a população não merece isso. Quem não paga os seus impostos, eles acabam sendo cobrados na justiça e são obrigados a pagar. E saber que esses impostos, muitas vezes, viraram combustível para alguém, ou lucro para alguém. Isso é lamentável. Então, temos feito um trabalho importante lá na Câmara de Vereadores, os vereadores assinaram a CPI, mas agora estão buscando escamotear, né, a palavra que eu uso, escamotear, para fazer com que essa CPI não avance. Então, estão colocando outros empecilhos, outras demandas na frente e dizendo que o regimento interno não permite isso. Então, é lamentável isso e a população precisa saber disso para a gente se livrar, né? Livrar de pessoas como essas. É só fazer com que no dia das eleições mude a concepção política que esteja à frente da cidade. Senão não tem jeito. Faz de um jeito, ou eles escamoteiam de outro jeito, enfim, essas questões que aconteceram, isto só mostra de que o governo que aí está não fez só isso, não fez muito mais do que isso. Uma outra questão que já emenda nessa é a questão da Rua Doutor Candemil, né, que é o beneficiamento da atual prefeita, gestora desse município, beneficiando a família. A gente já fez denúncia no Ministério Público de outras ruas que foram asfaltadas, que beneficiaram as suas terras, valorizando o seu patrimônio, né, que é a continuação da Rua Major Bento Alves, que é a questão da Travessão Ferabras, na parte que encosta lá na Major Bento Alves, na questão da Rua João Pessoa, ali perto da PAI, onde é que eles têm 10 lotes que eles asfaltaram, colocaram calçado dos dois lados, e agora a Rua Doutor Candemilo, onde é que eles têm em torno de umas 40 hectares de terra. Então, são coisas que a gente lamenta muito, mas que é o padrão de administração que se tem. E se a população quer um outro padrão, precisa participar desse processo, precisa se engajar, precisa agora, nesse momento, pressionar e fazer com que os vereadores que querem mostrar que não estão compactuando com isto, façam com que a voz deles seja a favor de uma CPI, de uma investigação, e a gente possa apurar os fatos e depois falar com tranquilidade o que aconteceu, por que aconteceu e punir os culpados se houver. Eu acho que esse é um pouco o relato que eu dou sobre a questão das duas questões que estão a Câmara de Vereadores envolvida e discutindo. A comunidade precisa se envolver para poder ter
essa participação e essa participação seja efetiva e, com isso, com certeza, a população tem força, porque o poder emana do povo. E se os vereadores perceberem isso, eles vão, com certeza, estar do lado do povo para poder oferecer isso, a verdade para a nossa população. Muito obrigado, vereador Ego. Eu queria dizer que amanhã, ontem eu assinei, hoje outros partidos assinaram, o PDT assinou, o PMDB assinou, o PSL, os democratas e o PT. Nós estamos encaminhando, os presidentes de partido, né, via os partidos políticos, encaminhando um pedido ao Ministério Público para que agilize, né, para agilizar essa questão do processo todo, as denúncias do Alessandro Mello, da máfia da gasolina, né, dos combustíveis, enfim, que dê uma agilidade nesse processo, que dê um retorno para a população, né, porque, afinal, todo mundo questiona a questão do segredo de justiça, mesmo que é um direito, é uma alternativa que a justiça faz, mas todo mundo questiona por onde está, como está. Então, amanhã os partidos políticos vão encaminhar junto ao Ministério Público pedindo agilidade. Né? O PMDB, o PDT, os democratas, o PSL e o PT. Eu queria que a vereadora Rita agora pudesse falar um pouco. A vereadora tem andado na cidade, tem acompanhado essa questão da Caixa Econômica, né, vereadora? Tem acompanhado um pouco essa questão do povo que recebe os R$600, que muita gente ainda não recebeu. Falasse um pouco da Câmara de Vereadores e dos R$600, né? O que você está pensando, o que nós podemos fazer para agilizar um pouco mais isso, né? Que diga de passagem, que é bom a gente frisar que o governo Bolsonaro propôs R$200 para o Congresso, uma briga, o Partido dos Trabalhadores propôs um salário mínimo, e num acordo político se chegou a R$600. Mas se fosse pelo governo Bolsonaro, seria R$200. E a gente viu que 600 ainda é pouco. Então, eu queria que você falasse um pouco, vereadora Rita, para o nosso povo sobre isso. Então, primeiramente, te cumprimentar, meu presidente, cumprimentar a comunidade que nos assiste de suas casas, cumprimentar o Expolaor, nosso ex-prefeito, o pessoal muito ilustre do nosso município, cumprimentar o vereador Egon, que, bem como disse, a gente trabalha em conjunto porque a gente acredita nessa cidade e a gente quer dias melhores para a população sapiranguense. Dizer, então, que eu, como líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na Câmara de Vereadores, estou participando das reuniões da comissão que está fazendo os estudos do regimento e da lei orgânica da Câmara de Vereadores. Então, ali a gente vai, amanhã, às 13 horas, se reunir, onde nós vamos estar sugerindo, então, a alteração novamente da lei, onde permitia anteriormente que se investigasse fizesse 3 CPIs por vez na Câmara de Vereadores, mas, infelizmente, em 2017, perdemos essa luta, onde passou para ser uma investigação somente por vez. Então, a gente, nesse dia, quando foi feito esse projeto, que ele foi aprovado, foi no início da legislatura, em 2017, né, recente tinha chegado na Câmara de Vereadores. Isso foi um marco na minha história, para mim, né, porque, na verdade, eu fui a 4ª pessoa a falar naquela sessão, a 4ª vereadora a falar, e a minha indignação foi tão grande que ela indignou quem estava na sessão, e a sessão foi encerrada. E eu lembro que tiveram algumas pessoas que criticaram a minha ação naquele momento, e talvez só hoje elas estejam entendendo a minha fala de 2017, o porquê da minha indignação. Então, amanhã nós teremos uma reunião às 13 horas, onde já foi relatado na sessão anterior da Câmara que a gente vai alterar o regimento, né? Inclusive, vereadores pediram para que se fosse revogado e que voltasse a lei anterior. Então, isso tudo vai ser discutido e levado ao plenário na próxima terça. Pois bem, vamos falar, então, sobre a situação dos R$600, do auxílio emergencial, meu presidente, onde a população tem sofrido, estando desde o dia 7 de abril, em análise ainda, muitos ainda estão em análise, né? Mais da metade da população que se inscreveu ainda não tem o auxílio na mão, né? Dos R$600. A gente tem feito contato direto, né? Onde nós temos os coordenadores da renda básica, que aqui no Sul a gente tem a Paola Carvalho, né? E a gente tem no Rio a gente tem o Suplicy, né?
e eles que entendem um pouquinho para as pessoas entenderem o porquê que a gente tem contato com essas pessoas, porque essas pessoas, elas não fazem parte do governo Bolsonaro, elas são pessoas que criaram o Renda Básica no Brasil, né? Então, dizer mais uma vez que o Renda Básica, o auxílio emergencial que hoje está ajudando as pessoas, que é a distribuição de renda, e que é uma ideia que a gente teve de distribuição de renda para todos, e agora está sendo usado, infelizmente, não está da maneira que a gente sonha, né? Porque a gente sonha que todos já estivessem com esse dinheiro. 7 de abril, hoje 7 de maio, 30 dias, e as pessoas não conseguiram ter acesso ainda nem para saber se vão ter direito de receber. Isso é uma vergonha, é um governo que não olha para a população. Olha a Marli aqui dizendo, então, boa noite, Marli, querida, boa noite, e dizer que a gente está na luta, para que todos recebam, então, esses R$600 do auxílio emergencial, e para as mães de família, chefes de família, a gente tem que... será R$1.200, né? Mas o que a gente está vendo, a população que está nos ouvindo, a gente está vendo que era para ter vindo para quem recebe Bolsa Família. Era para ter vindo junto o Bolsa Família, ao Bolsa Família, o valor dos 600 ou 1.200, conforme a pessoa tinha. Oi, Gé, tudo bem? Conforme a pessoa tinha o direito de receber. E o que acontece? As pessoas não estão recebendo. Está dando também muita divergência, dizendo que o CPF já foi cadastrado, muita divergência em todos, dizendo que o CPF do filho ou o CPF de quem está se inscrevendo. Então, o que a gente fez para a população saber? A gente encaminhou todas essas questões que chegaram até nós, todas elas ao Ministério Público, tá? Estadual e MP Federal, para que essas questões fossem resolvidas e as pessoas consigam ter o direito de receber o seu auxílio. Então, a gente está fazendo uma luta muito grande, Deoclésio, muito grande, meu presidente, para que as pessoas recebam esse auxílio. Sobre a Caixa, aqui de Sapiranga, como as pessoas falam muito das filas, Paulo Portugal falando das filas da Caixa, né? Eu estive na 2 semanas atrás, falando com o gerente da Caixa sobre a situação, e ele me falou da dificuldade, né? Da dificuldade que eles estavam tendo de ter funcionários para atenderem, né? Que eles estavam tentando ampliar, que eles criaram um canal pelo WhatsApp, mas eu acredito que a população deva fazer uma cobrança muito forte, uma campanha forte contra o governo federal, que não está dando não está dando possibilidades para que as pessoas recebam. Por que não fez isso direto no cartão cidadão? Por que não fez isso de forma mais simples? Gente, a minha indignação é muito grande em relação a isso, porque me diz quantos % da população tem acesso a um celular? Quantos % dessa população tem uma internet boa? Quantos % dessa população consegue baixar um aplicativo no celular? Então, eles fizeram da forma mais difícil possível, que parece que é para as pessoas não terem acesso a esse auxílio, que é direito delas. E eu venho falando essa fala há muito tempo, porque desde dali quando começou, e tem pessoas que me criticam, que dizem, quem não tem um celular? Daí tu para e pensa, meu Deus, as pessoas ainda não pararam para entender que nem todos vivem da mesma maneira. Mesmo diante de uma situação tão difícil que essa a gente está vivendo, a empatia parece que ainda não se tornou para todos. Porque quando as pessoas vêm e me questionam que as pessoas... não vai ter um telefone celular para baixar um aplicativo, quem defende o governo me questiona disso. Gente, pensa naquela pessoa que não tem dinheiro para comprar 1 litro de leite, vai ter dinheiro para colocar a internet, vai ter dinheiro para ter um smartphone bom, onde vai baixar um aplicativo. Então, eu acho que a conversa veio bem além disso, né? E a gente estava aí conversando agora na reunião anterior, onde a gente vai novamente conversar com o gerente e ver de que maneira a gente pode intensificar essa cobrança para que termine essas filas infernais na Caixa, né? Porque a gente está preocupado. O recurso deveria vir para quê? Deveria vir para que a população ficasse longe das filas, ficasse longe das ruas, ficasse isolada, porque a única forma de cura hoje do coronavírus é o distanciamento, o isolamento, mas não está sendo oferecido isso para a população. Então, talvez seja isso. Hoje, 8.536 óbitos já no Brasil,
E a gente também tem a situação de 600 mortes no dia de hoje, né, Deoclésio? Então, acho que para iniciar é isso. Muito bom, muito obrigada, vereadora Rita. Eu queria falar aí com a ex-prefeito Spolaor, né, que trabalha em São Leopoldo e tem feito várias falas no sentido de ajudar a população do poder municipal. Eu queria dialogar contigo, Spolaor, perguntar a semana para o Lula o que ele faria diferente se fosse presidente, né, nessa situação. E eu queria te perguntar, o que tu faria se tu fosse o prefeito da cidade, do jeito que hoje a nossa população, né, está vivendo, o que tu faria nessa lógica do coronavírus, né? Eu queria, qual é a tua sugestão que poderia melhorar um pouco mais a nossa situação na cidade, em relação ao emprego, em relação à saúde e mesmo em relação aos R$ 600 junto à Caixa. Eu queria saber o que tu faria, né, se tu fosse o prefeito da nossa cidade hoje. Quero cumprimentar a ti, companheiro Deoclésio, presidente do nosso partido, cumprimentar aqui a vereadora Rita e o vereador Ego, dois vereadores, um vereador e uma vereadora, que nos orgulham pela sua posição, pela sua luta, pelo seu trabalho, pelo seu compromisso com o povo desta cidade, principalmente com o povo que mais precisa e que mais necessita. Então, queria cumprimentá-los a todos, queria cumprimentar a todos aqueles que estão nos acompanhando nesta noite, né, através dessa live. É uma alegria poder ter vocês acompanhando nós neste momento de tanta dificuldade, neste momento diferente, neste período em que nós, do partido, que sempre tivemos o hábito de fazer as reuniões presenciais, de poder estar no bairro, de poder estar na vila, de poder estar nos loteamentos, de reunir por cada setores específico, educação, saúde, cultura, moradia, de construir projeto e proposta para esta cidade de forma colegiada. Infelizmente, não é possível pelo momento que estamos passando, mas eu queria cumprimentar a todos aqueles que já se manifestaram aqui, mandando a sua mensagem, e queria cumprimentar a todos aqueles que ainda não se manifestaram, mas que nos dão a honra com o seu acompanhamento para nos ouvir. O meu agradecimento e o meu reconhecimento a cada uma e a cada um de vocês. A pergunta do presidente Deoclésio, ela é extremamente oportuna. Primeiro que, se eu tivesse a oportunidade de ser prefeito nesta cidade, as condições da nossa cidade estaria muito melhor, porque um conjunto de políticas que nós desenvolvemos até 2012, que foram interrompidos a partir de 2013, se nós fôssemos governo, essas políticas estariam sendo implementadas. Que políticas são estas que eu posso me reportar aqui? Uma política de projeto, como nós tínhamos o Cresce Sapiranga, com um alicerce de apoiar todos os setores econômicos da cidade, apoiar as empresas do calçado, apoiar as empresas, na verdade, de outros ramos, do ramo da construção civil, do ramo do setor noveleiro, apoiar o processo da gastronomia, como nós criamos aqui uma rede de fortalecimento, de apoio do nosso comércio de forma geral, dos agricultores, recuperar e potencializar o processo turístico da cidade, trazer novas empresas para cá e apoiar as empresas daqui para prosperar e para crescer. Para chegar nesta condição que hoje estamos vivendo, em outro patamar. O que, infelizmente, a atual prefeita fez foi esquecer o apoio e qualquer projeto de desenvolvimento econômico desta cidade, o que fragilizou muito a economia do nosso município. E você que está nos acompanhando pode ter isso presente olhando, por exemplo, o retorno do ICMS, de que quando nós administramos Sapiranga, nós recuperamos o processo de retorno do ICMS. Agora, Sapiranga, antes da pandemia, já tinha um indicador de diminuir o retorno do ICMS. Por quê? Pela falta de apoio e por a falta de política de desenvolvimento econômico dessa cidade. Então, a primeira questão é que Sapiranga estaria num outro patamar se nós tivéssemos tido a oportunidade de recuperar a gestão pública e retornar a esta cidade. Assim como também as áreas sociais. Nós criamos, quando fui gestor dessa cidade,
uma rede de segurança alimentar, com múltiplas participação, com a compra do produto dos agricultores, a entrega individual, a entrega do ponto de vista coletivo e outros instrumentos que nós estávamos aqui preparando para melhorar ainda mais esta rede de segurança alimentar. A relação criada com a estratégia da saúde da família, a relação criada com a comunidade escolar, a construção de espaços importantes, como nós criamos aqui na Morada São Luís, a ideia de fazer ali um espaço de restaurante popular para a nossa comunidade, a ideia de ter um restaurante popular no bairro Amaral Ribeiro, para poder, se chegarmos nesta situação de hoje, em outra condição. O que eu vejo hoje na cidade é uma total ausência e manifestação do Executivo Municipal, o que é uma lástima. Eu não vejo política de apoio ao desenvolvimento econômico, tem um projetinho, outro aqui ou acolá, mas política consistente de apoio, de desenvolvimento, de crescimento, infelizmente eu não vejo. E posso colocar na conta do atual governo tantas empresas que foram fechadas e que, infelizmente, na realidade, não teve nenhuma movimentação por conta da atual gestora. Fechou a Metalúrgica Ferrabras, fechou, na verdade, aqui o Mirabel, fechou tantas empresas e a atual gestora não fez nenhum gesto, na verdade, para ir ao encontro de manter essas empresas abertas ou de buscar alternativa para o mercado, apoiando essas empresas venderem o seu calçado, ou outras alternativas para outros setores, ou trazer novas empresas para essa cidade. Então, há uma fragilidade de projeto nesta cidade, neste momento de desenvolvimento econômico, o que vai acarretar uma crise ainda maior para a nossa cidade. Infelizmente, eu estou acompanhando muitas empresas diminuindo os seus postos de trabalho e, com isso, colocando os trabalhadores para a rua, e outras tantas, inclusive, fechando os seus estabelecimentos, o que vem causar um prejuízo ainda maior, por falta de uma política local que pudesse minimamente sustentar condições para esta indústria ou para esse outro estabelecimento de outro ramo. Além disso, eu posso falar para vocês aqui, para toda a nossa população que está nos acompanhando, São Leopoldo, nós criamos, através de uma decisão política do prefeito Vanazzi, 3 frentes para a gente ajudar a comunidade no sentido de garantir o alimento na mesa das pessoas e as pessoas ficarem em casa o maior tempo possível e fazer com que elas possam, na verdade, contribuir para não disseminar o vírus. Nós criamos a entrega das cestas básicas pelas escolas, o que eu não vejo na minha querida cidade de Sapiranga. Nós criamos as cestas básicas pelas entidades que são participantes do Fundo Municipal de Assistência Social. E nós criamos uma rede de solidariedade para atender aquelas famílias que não são contempladas nem pela cesta básica da escola e nem pela cesta básica, na verdade, das entidades do fundo, em parceria com as demais associações de moradores, time de futebol, todas as entidades que promovam a proteção das famílias, todas as entidades que hoje estão de mãos dadas virtualmente numa proposta de fazer uma proteção à vida das pessoas. Isso é o que nós estamos fazendo ali na cidade de São Leopoldo, por decisão política de um prefeito que tem compromisso com a vida das pessoas. E como eu disse, infelizmente eu não vejo isso aqui na minha querida cidade de Sapiranga. Como nós também, ali em São Leopoldo, adquirimos um conjunto de testes do Covid-19 para não macular e não esconder uma realidade. O prefeito Vanazzi tem feito decisões importantíssimas e testando inúmeras pessoas para que, diagnosticando, possa, na verdade, ela ser colocada num quadro de isolamento e, a partir deste quadro de isolamento, um acompanhamento para a sua recuperação, para ela não contagiar a seus familiares e, com isto, salvar vida. E isto eu não vejo também aqui na minha querida cidade de Sapiranga. Portanto, vejo uma testagem baixa,
não vejo uma política de desenvolvimento econômico e não vejo um atendimento na área social, o que é uma lástima para este momento que nós estamos vivenciando na cidade. Mas isso coaduna também com ideias de que eu acompanho a nível nacional com muita tristeza. Eu vejo a nível nacional um presidente da República que liberou 4% do PIB para os banqueiros, sem nenhum critério, de forma muito rápida, e não libera para o nosso povo R$600 para poder comprar o alimento e colocar na mesa. Infelizmente. E, portanto, nós temos verificando que a vida das pessoas, para certos projetos políticos, não tem significado nenhum, o que é uma lástima. E nós queremos convidar a você que está nos acompanhando para se juntar a nós. Nós não admitimos, não é uma gripezinha. E nós estamos extremamente comovidos, sensibilizados, e não aceitamos o número de pessoas, irmãos e irmãs brasileiras que nós estamos perdendo a cada dia, na realidade. Chegar a 600 óbitos por dia, e não é um dia só, todos os dias, e ainda vem crescendo. Não é aceitável. Não é uma gripezinha qualquer, é um vírus letal que leva a vida de muita gente. E, conforme hoje eu ainda assisti e ouvi uma entrevista, está chegando nos bairros populares, está chegando nos loteamentos populares, está chegando nas periferias, e isto está levando este número de óbito a aumentar a cada dia. Olha, gente, quando tu tens um avião que cai, há uma comoção no Brasil e no mundo. Nós temos 3 aviões caindo por dia e matando todas as pessoas, na verdade, aqui no Brasil. E isto parece que para as autoridades maiores não tem caso nenhum, isto é indiferente. Eu quero, como companheiro, como militante de uma causa de defesa da vida, manifestar aqui a minha indignação, a minha revolta, a minha repulsa e dizer para as pessoas: não vão atrás daqueles que dizem, na verdade, que isto é simplesmente uma gripezinha e que isso não tem consequência nenhuma. Vamos nos proteger, vamos cuidar das nossas vidas, vamos cuidar das nossas famílias. Claro que vamos cuidar da questão econômica, sim. Nós estamos preocupados, queremos emprego, queremos o direito dos empresários poderem, na verdade, trabalhar e construir as suas empresas, mas vamos preservar a vida em primeiro lugar para recuperar a economia depois. E quero aqui, neste momento também, meus companheiros que acompanham essa sala desta live e a todos que estão nos ouvindo, eu quero aqui emitir o meu abraço de solidariedade a todos os trabalhadores da área da saúde e repudiar aquele ato que aconteceu por conta dos fascistas lá em Brasília no dia 1º de maio, onde os trabalhadores estavam lá fazendo a sua manifestação legitimamente, democraticamente, e foram profundamente atacados por aqueles que não respeitam a manifestação e nem manifestar a minha solidariedade a todos os trabalhadores da área da saúde e a minha repulsa a esses atos, na verdade, fascistas. Como quero aqui também manifestar o meu apoio a todos os trabalhadores da imprensa, porque, como disse sempre a nossa presidenta Dilma, eu prefiro a crítica dura de uma imprensa livre do que a baioneta, na verdade, daqueles que nos cutucam na hora da ditadura militar. Então, eu quero aqui repudiar também os ataques que foram feitos pelo presidente da República aos jornalistas, aos trabalhadores da imprensa, na verdade. Eu discordo com muito do que muitas imprensas, na verdade, já produziram sobre nós do PT, sobre o nosso partido, sobre as nossas lideranças. Mas nós não aceitamos, na verdade, a intimidação, nós não aceitamos a agressão e nós não aceitamos, na verdade, a transgressão da lei. E quero, por último, Deoclésio, já também sobre esse item, manifestar a solidariedade aos trabalhadores, por exemplo, do meio ambiente, que foram brutalmente atacados e sem nenhuma proteção, quase perderam a sua vida lá no Amazonas, que é o nosso pulmão do mundo. E você que está nos acompanhando precisa ter essa ideia.
A Amazonas é que garante o meio ambiente com dignidade para que a gente possa respirar e não ter, na verdade, um conjunto de doenças infecciosas para agravar a nossa situação. Então, eu quero manifestar a minha solidariedade também aos militantes da causa do meio ambiente neste momento tão duro que estamos vivenciando no Brasil. Te devolvo a palavra, meu presidente. Muito bem, muito obrigado, companheiro Espolaor, nosso ex-prefeito. Eu gostaria que o Ego pudesse falar um pouco nesse momento, como ele está vendo a cidade, né? Se a nossa cidade está preparando para enfrentar essa questão da saída da crise, né, dessa crise econômica, como está vendo a cidade, está o dia todo na rua, eu sei que tem muita gente ligando, pedindo ajuda, né? Os vereadores hoje, né, são procurados toda hora. Eu sou procurado, as pessoas me ligam pedindo ajuda e me imaginam os nossos vereadores. Eu queria que o Ego pudesse falar um pouco disso e lembrar que nós temos o Fórum da Solidariedade, que é o Sindicato Sapateiro, que é o Sindicato Metalúrgico, que é o Sindicato Comerciário, que é a Rádio Ferabras. Se alguém quiser fazer alguma doação, encaminha a um desses órgãos que vai ser encaminhado para as pessoas que precisam. E é uma ideia, é um grupo que mobiliza para ver se as outras pessoas possam se mobilizar na cidade também para ajudar os mais pobres, que tem muito. E eu gostaria que o vereador Ego pudesse falar um pouco da situação que está vendo a nossa cidade hoje. Para nós encerrando, depois eu passo para a Rita e a gente vai encerrando a nossa live hoje à noite. É importante a gente frisar de que aqui na cidade a gente é muito procurado em relação à questão de alimentos, né? Então a gente precisa olhar a cidade, nós que vivemos aqui no município, olhar a cidade na questão do dia, né? O atual, mas também projetar a questão do futuro. E a questão atual, o Deoclésio bem colocou aqui, a gente está trabalhando muito para conseguir arrecadar alimentos para poder oferecer às famílias que precisam e que nós, como lideranças, eu, a Rita e acredito que outros vereadores também, são muito procurados, porque a fome bate na mesa das pessoas e não tendo o que oferecer aos seus filhos, com certeza as pessoas vão atrás e procuram. E a gente tem feito aquilo que é possível. Já fizemos uma arrecadação, foi distribuído, junto com essa organização que a gente criou, também conseguimos arrecadar alimentos e distribuímos, né? E agora estamos aguardando também para que semana que vem ou na outra a gente vai conseguir estar arrecadando alimentos para poder oferecer às famílias. Então, acho que é um trabalho árduo, que a gente precisa olhar o agora, para que as pessoas não passem fome. Mas também queria dar aqui colocar um pouco daquilo que a gente está pensando logo aqui na frente, porque a questão do emprego também é importante. E a gente sabe que as empresas, falei hoje com um gerente de uma empresa que me disse que na semana que vem estariam voltando a trabalhar porque trabalham com exportação. Então, as empresas que trabalham com exportação, com certeza lá na Europa, já começa a cair um pouco a questão do efeito do corona, né? Os países que conseguiram se manter, né, com afastamento social, para que o corona não avançasse tanto, né? Um dos casos, por exemplo, é a questão da China, né, que conseguiu, né, fazer com que se estancasse, né, a questão dessa doença. Então, lá se começa a trabalhar. Mas nós, através do mandato, conseguimos uma emenda parlamentar para fazer hortas comunitárias. E a gente está em parceria com o IFSUL, vamos apresentar para a cidade de Sapiranga o primeiro projeto de horta comunitária, onde é que as pessoas possam se envolver, o seu alimento em algum terreno baldio, coisa assim. Nós estamos vendo, junto com o IFSUL, esse projeto e, com certeza, a gente vai conseguir oferecer condições para algumas pessoas estarem produzindo seu alimento saudável e, com isso, também uma alternativa para a crise que está se avizinhando aí. A gente sabe que agora ainda as pessoas têm algum recurso, né, para gastar, que são a questão das rescisões, né, a questão do seguro-desemprego, a questão da ajuda do governo federal, mas a gente não sabe até quando isso vai dar. Então, é preciso se precaver e poder olhar o futuro e pensar lá na frente. E que esse projeto possa servir também para que outras pessoas possam olhar este exemplo e possam trabalhar
quem sabe tem terrenos baldios do lado da casa de uma família tal, enfim, que possa estar olhando o exemplo e daqui a pouco estar produzindo o seu alimento, né, saudável, para que a mesa esteja um pouco mais farta, né, nesse momento de crise. Portanto, a preocupação que nós temos como liderança é muito grande, seja com os trabalhadores que perderam seu emprego, seja com os empresários que fecharam suas fábricas ou, pelo menos, diminuíram os trabalhadores, né? Precisamos encontrar alternativas para que o trabalhador possa ter o seu sustento, o empresário possa ter a continuidade da sua empresa, e assim a gente poder ter um município que seja pujante, né? E que possa estar abençoando, vamos dizer assim, as famílias sapiranguenses. Mas, para isso, é preciso ter projeto e ter alternativas. Agora, é claro que não vai se ter alternativas quando a gente tem um exemplo que eu vou dar agora, que Campo Bom, por exemplo, teve um faturamento de 261 milhões, né, em 4 meses, e Sapiranga teve, no mesmo período, 21 milhões. Isto em notas fiscais que foram tiradas. Portanto, na minha avaliação, o exemplo que vem de cima, ele reflete embaixo. E se o administrador não tem esse reflexo de fazer com que a seriedade o acompanhe, com certeza tem muitos outros que também não fazem o mesmo. Portanto, o exemplo sempre vem de cima. E eu espero que a gente consiga, vou voltar de novo a essa tecla, a gente consiga fazer com que a investigação que a CPI está se propondo a fazer na Câmara de Vereadores possa acontecer, a verdade possa aparecer e, assim, a credibilidade também possa aumentar. Então, é preciso que o administrador tenha crédito para que a população possa investir. Portanto, esse é um desafio que nós temos no município de Sapiranga e a gente está atrás para conseguir fazer isso. Devolvo a palavra aí, Deoclésio. Muito obrigado, vereador Ego. Muito obrigado pela sua participação, sempre um vereador combativo, lutando pela nossa comunidade. E eu queria aqui que a vereadora Rita, né, pudesse falar, encerrar sua participação aqui também, e falar, né, vereadora, que a gente não esqueça que os deputados do PT enviaram emendas para Sapiranga. O senador Paim enviou emendas para o hospital, a Maria do Rosário enviou emenda para o hospital, o deputado federal Bongás enviou emenda, o Marcon enviou emenda e o Pimenta também enviou emenda. Então, nós estamos fazendo um esforço enorme para que os nossos deputados possam ajudar a nossa cidade para que não haja nenhuma crise nessa questão da saúde. E eu queria que a vereadora pudesse, agora encerrando a sua participação aqui, né, voltamos quinta-feira que vem, né, pudesse encerrar a sua participação falando um pouco sobre essa questão, né, da saúde da nossa cidade, como é que ela está vendo, e mesmo essa questão, né, como é que a cidade está se preparando para sair da crise, se está se preparando, né? Pois bem, então, primeiramente falar, também me solidarizar com os profissionais da saúde, os jornalistas que foram tão massacrados durante os últimos dias, dizer que a gente está com eles e não abre mão, né? Como bem disse o Expolaor, a imprensa, por mais dura que seja, a gente precisa respeitar. Então, o respeito e a dignidade a todos esses profissionais. Sobre as emendas parlamentares, eu acredito que Sapiranga esteja de olho, né? O nosso mandato, vereadora Rita, com o deputado Paulo Pimenta e senador Paim, a gente já alcançou mais de 2,5 milhões de emendas parlamentares para Sapiranga. E eu gostaria de fazer um apanhado de todos os deputados do PT, porque eu acho que a gente já trouxe muito recurso para a cidade, e isso é importantíssimo que a gente leve para a comunidade, para eles saberem a importância dos nossos mandatos, do quanto a gente luta para que Sapiranga evolua, né? E quando a gente fala em emendas parlamentares, a gente fala de auxílio às cidades, a gente precisa lembrar a comunidade do que está acontecendo desde sábado em Brasília, onde eles estão votando 125 bilhões de auxílio para os estados e municípios. Então, esses 125 bilhões, Sapiranga tem direito a R$11.830.319,81. Esse é o recurso que está previsto para Sapiranga. Quando a gente vê esses números e a gente fala sobre isso, nossa, a gente fica muito feliz com esse recurso, porque é um recurso que a população
como bem disse o vereador Egon, tudo que a gente compra, a gente paga imposto, e esse imposto deve voltar para a população, porque o dinheiro é dela. Porém, população sapiranguense, população que está nos ouvindo, esses 11.830.319 reais com 81 centavos previstos para Sapiranga, esses 125 bilhões destinados aos estados e municípios, ele tem uma contrapartida que, para mim, ela é cruel demais. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso, mas eu preciso falar sobre isso. Porque o que virou de moeda de troca por esses 125 bilhões que tu e eu e todos nós contribuímos e que é dever do governo devolver para nós, a moeda de troca está na vida do servidor público. Daí vão dizer, mas o servidor público tem estabilidade, mas o servidor público é aquele professor do teu filho, tá? Que vai ficar 2 anos com salário congelado, que não vai ter progressão da classe, porque ele estuda e ele tem o direito a ter progressão. O servidor público é aquele agente que te atende lá no posto de saúde, que vai ficar 2 anos sem aumento de salário e sem progressão na carreira dele. O servidor público é a tia da limpeza, é a tia que faz o almoço, é aquela tia que está lá na sala de aula, auxiliando a professora, as auxiliares. Esses que hoje o salário deles bate no salário mínimo e que em 2 anos eles vão receber muito menos que o salário mínimo. Então, nós não podemos concordar com isso, porque no sábado foi aprovado pelo Senado essa maldade. No sábado. Foi para a Câmara de Deputados, tá? Ontem, eles conseguiram aprovar os destaques, né? Terça-feira, não ontem. Conseguiram aprovar os destaques e, nesse destaque, eles colocaram que tiraria o servidor público da jogada. Foi para o Senado, foi aprovado, mas o presidente da República, Jair Bolsonaro, disse que vai vetar essa parte e que o servidor público não merece receber aumento, não merece os seus benefícios. E eu venho dizer para vocês que me acompanham sabem das falas que eu sempre fiz na Câmara de Vereadores. O servidor público é aquele que constrói dia a dia a história do nosso município, do nosso estado e do nosso país. Os servidores municipais, os servidores estaduais e os servidores federais. Quem constrói a história não é o político. Ele está a serviço do servidor. Isso é muito importante que a gente fale. Então, gente, eu precisava fazer essa fala para falar que a gente vai estar muito bem auxiliado, sim, Deoclésio. Vai vir recurso para a gente sobreviver à crise depois. Porque é uma crise sem precedentes, não é uma crise para Sapiranga, não é uma crise para Campo Bom, é uma crise mundial. E a gente tem como buscar esse recurso, porém, meu companheiro, aquela luta que a gente sempre fez de valorizar os nossos servidores, de valorizar os nossos trabalhadores, mais uma vez está em jogo. E eu tenho certeza que o Partido dos Trabalhadores, assim como fez na Câmara Federal com os destaques, e de prontidão foi e fez esse destaque favorecendo a vida do servidor, e que o Senado, então, entendeu e aprovou, o presidente da República já disse que vai vetar. E o servidor público que está me ouvindo não pode se calar. Vai para a rede social e publica e faz, porque nesse momento o único manifesto que a gente pode fazer é através da rede. Porque não tem como a gente aglomerar ninguém, porque nós não somos irresponsáveis de pedir para que o povo se reúna para manifestar. O manifesto hoje precisa ser através da rede social. Vão para a rede social, coloquem a indignação de vocês e defendam a carreira de vocês. É isso que eu peço. Então, eu acredito, Deoclésio, que quando chegar esses recursos para o município, eu não sei se hoje está preparado, né? Mas a gente tem que pensar que todo recurso que a gente tem no município, ele tem que ser investido nesse momento na recuperação dos comércios. Essa semana a gente aprovou o auxílio para o comércio, tá? O auxílio do aluguel para o comércio. Porém, na nossa lei, está escrito que só pode receber o auxílio quem já está estabelecido no comércio, aqui na cidade, 6 meses. Porque é a LDO que está isso lá. E a gente não teve como alterar nessa terça-feira. Eu até lutei para que a gente conseguisse. Então, que eu pedi para que o município pensasse uma forma da gente incluir
os comércios que iniciaram um pouco antes de março, né? Tipo, eu abri meu comércio em fevereiro, e quem está ouvindo vai te concordar que quem abriu o comércio em fevereiro está bem, com uma vida bem difícil nesse momento. Se quem já estava estabilizado no mercado está sofrendo, imagina quem está agora, né, que abriu o comércio em fevereiro e fechou em março todos esses dias. Então, a gente está nessa luta, né, Deoclésio? Vamos à luta, companheiro, e vamos defender os trabalhadores, né? Então, e só para encerrar, Deoclésio, já que é a minha última fala, quero desejar um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as mães que estão nos ouvindo e dizer que a nossa forma de gratidão nesse Dia das Mães... Muito obrigado, a vereadora Rita. Então, isso é um abraço virtual, vai doer, é um momento para as nossas mães. E dizer que a nossa forma de gratidão nesse Dia das Mães... Muito obrigado, a vereadora Rita. Nós estamos com dificuldade do retorno aqui, mas eu queria saudar a todos também, saudar nossas mães, né, que têm sofrido muito, né, muita mãe perdendo filho com o coronavírus, né, muita mãe deixando seus filhos também com essa fatalidade, com essa pandemia, mas eu queria só reforçar aqui aquilo que eu falei no início, e que o Exploror pode nos ajudar aqui. Primeiro, que o governo federal, né, tem sido duro com os pobres, muito, né? Propôs R$200, depois o PT, os partidos de esquerda propuseram um salário mínimo e chegaram a R$600. Então, quando você recebeu R$600 na caixa, lembra que foi graças aos partidos de esquerda que lutaram para que chegasse esse valor, né? E hoje, a gente vê, né, Exploror, a gente vê que os funcionários públicos são um grande vilão, quer dizer, o governo parece que todo o problema do Brasil, todos os problemas sociais do Brasil estão com o salário mínimo dos pobres e com os funcionários públicos. Eu gostaria que tu encerrasse a nossa live de hoje aqui, mas falasse um pouco sobre isso também, né, que parece que os nossos funcionários públicos têm que pagar uma carga que não é sua e nós, os trabalhadores, também, né, parece que já estão dizendo, olha, quando terminar a crise, quem vai ter que pagar a conta é os mais pobres e os funcionários públicos. Eu gostaria que tu pudesse falar um pouco sobre isso hoje. Então, meu companheiro Deoclésio, e aqueles e aquelas que nos acompanham, para os ricos, não precisa o Estado, a não ser na hora da crise deles. Para os ricos, eles têm a sua forma de sobrevivência, mas na hora que aperta, eles procuram socorrer do Estado. Agora, nós, trabalhadores e trabalhadoras, se o Estado não nos socorre, a quem que a gente vai buscar? Quando eu falo Estado, eu estou dizendo da importância de nós defendermos o SUS, por exemplo. Há muita gente, e a imprensa muitas vezes, dá o espaço para um ou outro que foi mal atendido no Sistema Único de Saúde. Porque às vezes as pessoas são mal atendidas mesmo, infelizmente. Mas quantos são atendidos com dignidade e têm a sua questão resolvida? Quantas crianças são despertadas para o conhecimento, para o ensino, através das professoras e dos professores, servidores públicos? Esse é o Estado, que muitas vezes os partidos de direita negam, perseguem os servidores, desvalorizam os servidores, porque eles, na realidade, estão para atender os mais pobres. Os trabalhadores da área da segurança, por exemplo, arriscam a sua vida para proteger, muitas vezes, a nossa vida. Os trabalhadores que projetam as escolas, os postos de saúde, as construções, os arquitetos, os engenheiros, os trabalhadores da manutenção de uma cidade, que muitas vezes, quando na frente das nossas casas, trancam a boca de lobo, tem que entrar dentro de um esgoto para fazer as desobstruções. Esses trabalhadores são aqueles que o governo federal
quer, na verdade, congelar qualquer reajuste, qualquer reposição salarial. São estes que são perseguidos. E nós queremos dizer, com todas as letras, nós queremos um Estado que possa funcionar bem e atender bem a nossa população. O Estado, uma prefeitura, um governo federal. E fazer políticas que possam diminuir as desigualdades, garantir oportunidade ao nosso povo e fazer com que o nosso povo possa ter dias melhores. Já houve um período com que os dias foram melhores. Já houve um período com que teve mais emprego. Já houve um período com que os filhos dos trabalhadores tinham acesso a um ProUni e ao FIES para fazer uma faculdade. Já houve um período de que as pessoas tinham expectativa e realizavam os seus sonhos de ter a chave de uma casa ou de um apartamento para deixar de morar de aluguel, de favor, em área subhabitada e morar dentro do que é seu. Mas não vamos esquecer, este período que foi do passado pode ser do futuro. Depende de nós sabermos conduzir os processos todos. E o que eu quero te convidar é para você não desanimar, é para você não desistir, é para você acreditar, se organizar e lutar, buscar aquilo que você quer de melhoria para a sua vida e para a vida dos seus familiares. Estamos vivendo, sim, um momento com muita dificuldade, mas ele não vai ser eterno, ele não vai ser para sempre. E o nosso convite é que você possa, de fato, se proteger, se cuidar, usar os equipamentos de proteção, usar as máscaras, lavar as mãos, fazer a higiene, fazer a proteção do distanciamento, se possível, ficar em casa, ir no mercado somente uma pessoa da família, se tiver que ir numa farmácia, ir uma pessoa da família, se tiver que ir numa agência bancária, ir uma pessoa da família, procurar, na verdade, ter todos os meios, neste momento, de superação. E eu queria me solidarizar aqui, a luta do vereador Ego para criar a CPI na Câmara de Vereadores. Eu queria me solidarizar aqui, a luta da vereadora Rita também, a esta fala toda dos servidores públicos. E queria me agregar aqui também ao presidente do partido, que está entregando uma representação no Ministério Público, pedindo agilidade nos processos, da verdade, de investigação na cidade, da denúncia da suposta máfia do combustível, do desvio do combustível nessa cidade. Portanto, gente, neste momento de dureza, queria reafirmar aqui, nós acreditamos que é possível construir um mundo melhor. Acreditamos, estamos trabalhando e lutando por ele. E queremos que você possa, na verdade, nos ajudar a gente fortalecer ferramentas importantes. Lutar por uma democracia, para não deixar a tirania, não deixar os fascistas, os golpistas, aqueles que não querem a liberdade de expressão ser maioria. Lutar para a gente construir uma maioria de um pensamento democrático, com liberdade, com oportunidade. E queria finalizar aqui dando um abraço muito carinhoso para todas as mães no próximo domingo. Infelizmente, perdi a minha muito cedo, que faleceu com 48 anos com câncer no esôfago, lá na querida cidade da Mata. Perdi muito cedo. Vivi muito pouco com ela. Mas eu quero, para todas as mães, que são as mulheres que passam uma tremenda dificuldade dentro da casa, principalmente quando falta o leite, quando falta o pão, quando as dificuldades maiores vêm. Então, a vocês, mães guerreiras, o meu abraço, o meu carinho, o meu reconhecimento, e que a gente possa, na verdade, buscar a bênção de Deus, para que a gente possa, na verdade, passar por este momento de dificuldade e dar passos firmes e seguros num futuro breve. Um grande abraço para todas as mães pelo seu dia no próximo domingo. E a você, Rita, que está nos ouvindo,
Em teu nome eu estendo um abraço a todas as companheiras, na verdade, mulheres, mães, no próximo domingo. Um abraço, meu presidente Euclésio, um abraço, Ego, um abraço, Rita, um abraço a todos que estão nos acompanhando na rede social neste momento. Fiquem com Deus, se protejam e vamos lutar por um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno, aonde a gente possa vencer o ódio, vencer a raiva, vencer a ignorância, a hipocrisia e construir um mundo de fraternidade, de solidariedade, de amor, de seres humanos. Eu acredito nos seres humanos. Eu acredito nos homens e nas mulheres que somos possível construir uma sociedade melhor, onde todos nós possamos ter oportunidade de crescimento, desenvolvimento, viver com segurança e oportunidades a todos. Um abraço para todos que estão nos acompanhando neste momento. Feito, gente. Um grande abraço. Até quinta-feira que vem. Odel, espera aí um pouquinho. Eu chamei minha mãezinha aqui e eu vou dar um abraço nela. Um abraço em todas as mães. Que a gente, né, isso muito nas nossas mães, porque são elas, as nossas guerreiras, aquelas que realmente, Follower, como você disse, lutam por nós dia a dia. E não importa a idade que a gente tem, elas estão sempre do nosso lado, nos cuidando. Então, um feliz e abençoado Dia das Mães para todas as mães e recebam esse abraço apertado de todo o coração. Um beijo. Muito bem. E o Ego chamou sua filha ali do lado. Né? Um abraço. Eles já estão preparando o Dia das Mães. Não é para falar para ninguém. Né? Não é para contar, vereador. Não é para contar. Feliz Dia das Mães aí para todas as mães. História de pedir dinheiro para o pai para comprar presente para a mãe, cansei de fazer isso. E pedir presente para a mãe para comprar presente para o pai. Um abraço, gente. Um abençoado domingo a todos. Até quinta-feira. Abençoado feriado aí. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço. Olá. Quero saudar todas as centrais sindicais que organizam esse ato em nome da Central Única dos Trabalhadores. E em nome do PT,